Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Hoje tem Palmeiras e Jacuipense pela quinta fase da Copa do Brasil. O Palmeiras segue em busca de reforços, principalmente de um zagueiro e de um camisa 5 para o meio de campo. Bora pro vídeo, mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você. 5 anos sem vencer a Copa do Brasil. A nova caminhada do Palmeiras começa nesta quinta-feira. O Palmeiras está pronto para estrear na Copa do Brasil nesta quinta contra o Jacuipense dentro de casa. E para fechar a preparação para a partida, o elenco alviverde fez um treino tático posicional nesta quarta, ensaiando movimentações para o confronto e também um exercício técnico com 3 times em campo reduzido. A boa notícia da atividade foi Jefté. O lateral esquerdo participou de todo o treino com o grupo e segue avançando na transição física, após lesionar a coxa direita. E mais uma vez, o atacante Paulinho também participou de toda a atividade. De acordo com o coordenador médico do clube, o Dr. Pedro Pontin, o camisa 10 já atingiu níveis competitivos, mas o clube optou por aguardar um pouco mais para que o atleta se adapte à carga de trabalho atual. Ainda segundo ele, a evolução de Paulinho tem sido adequada e a proposta do clube é manter a carga atual de trabalho nos próximos dias para observar a resposta do jogador. Então, a partir disso, definir um plano de retorno aos gramados. Paulinho não joga desde julho do ano passado. E de volta à equipe depois de cumprir suspensão contra o Atlético Paranaense, o volante Marlon Freitas destacou a importância de garantir um bom resultado logo nesse primeiro jogo do confronto contra o Jacuipense. A gente tem que se impor, colocar um ritmo muito forte, né, junto com o apoio do torcedor. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, com muita humildade, com muito respeito, né, à equipe adversária, né, mas a gente está jogando em casa e a gente precisa buscar o nosso objetivo, que é ter uma vantagem nesse primeiro jogo. Pois é, o Paulinho 100%, se não acontecer nada, é só depois da Copa do Mundo, pelo andar da carruagem, a gente viu nas informações do William Tales. E o Atlético... Muito bem, olha, Barbosa seria um bom reforço para o Palmeiras, sim ou não? Vote aqui, tá? Vote na live do Palmeiras, por gentileza, para você saber, né, o que está acontecendo. Vamos ver aqui na tela. Latif, explica para nós. O Palmeiras desistiu do Nino? Pois é, Massa. Quando o César Luiz Merlo subiu essa matéria hoje de manhã no UOL, eu fiquei com essa dúvida também sobre a questão do Nino, né? Porque isso significa que o Palmeiras vai deixar o Nino em stand-by? O que eu ouvi foi que essa questão do Alexander Barbosa é vista dentro do Palmeiras como uma oportunidade de mercado. É muito utilizada dentro do clube. Por quê? O Barbosa, assim como o Marlon Freitas, também está em final de contrato. O Barbosa, o contrato dele se encerra no final desse ano. Ele tem uma oferta de renovação contratual nas mãos, só que o Botafogo não recebeu uma resposta positiva. O jogador está insatisfeito com a sua questão salarial e deve deixar o Botafogo, não vai renovar o contrato. Levando tudo isso em consideração, levando em consideração também que o Barbosa foi peça importante nos títulos do Botafogo, da Copa Libertadores e do Brasileirão de 2024. O Palmeiras vê com bons olhos a possibilidade de contratar o Alexander Barbosa, e o Nino, que ainda tem uma questão com o Zenit, poderia chegar também. Porque o Palmeiras hoje, sem contar com o Benedetti, que o Benedetti é tratado como um zagueiro do grupo de apoio da base, então ele pode fazer jogos com sub-20, o Palmeiras tem à disposição o Murilo, o Gomes e o Bruno Fux. O Bruno Fux, ele tem atuado muito menos esse ano. E o Murilo, apesar de ter sido consistente, cometeu uma falha bizonha contra o Atlético Paranaense e foi expulso logo no início do segundo tempo. Então é um setor que o Palmeiras precisa de reforço, e Barbosa e Nino poderiam chegar juntos. O Palmeiras não confirma o interesse no Barbosa, não confirma essas negociações com o Barbosa, mas a informação do Merlo procede. O Palmeiras está avançando para fechar com o Barbosa, com o Botafogo. Isso tem muito a cara do Palmeiras, né?
da questão da oportunidade de mercado. Como o clube está estruturado financeiramente, você pode chegar no Botafogo, que está aí às vésperas de pedir uma recuperação judicial, discutindo questões da SAF, enfim, o Botafogo está numa situação extracampo um pouco mais complicada, né? E o jogador tem contrato terminando, não renovou com o Botafogo, aí aparece oportunidade. Ele tem 31 anos, Léo, joga bem, eu gosto dele, hein, Léo? E outra, ele é meio feio, né? Zagueiro feio, zagueiro tem que ser feio, Bruto. zagueiro não pode ser bonitinho. Zagueiro bonitinho, muito cheiroso, não dá, não. O cara tem que ser meio feião, assim, meio marrento. Hein, Léo? É, bom zagueiro, massa. Bom zagueiro, sim. Essa posição no Palmeiras, de fato, a gente fala muito a respeito de necessidade de contratação em termos de qualidade ou característica para um camisa 5 mais marcador, ou um camisa 10, sei lá o quê. A posição de zagueiro é uma posição que falta quantidade, né? Não só qualidade. O Bruno Fux foi bem em 2025, esse ano tem jogado menos, mas é um bom jogador ali para compor o grupo. O Murilo é um cara que vinha numa descendente nas últimas temporadas, mas eu acho que o saldo de 2026 é positivo, apesar do vermelho contra o Atlético Paranaense, mas são esses, né? Mais o Gomes, que joga todos os jogos, mas do elenco profissional são esses jogadores, então de fato falta zagueiro numericamente pro grupo do Palmeiras. Eu acho que o Nino seria uma alternativa interessante, mas o Barbosa, dentro dessa lógica de oportunidade de mercado, né, do Palmeiras não precisar fazer um grande investimento para tirá-lo do Botafogo, e é um zagueiro que vem pronto, né, não é um zagueiro a ser desenvolvido, é um cara que tá aqui no futebol brasileiro, é vencedor. Acredito que faz sentido dentro da lógica do Palmeiras, isso sim. Mas fico curioso para ver como que o Abel pensaria essa zaga tendo o Barbosa, tendo o Murilo à disposição, já que o Abel gosta da hierarquia do elenco, né? O Murilo já tá aí há um tempo, mas o Barbosa é o zagueiro canhoto que o Abel já pede já aí há um bom tempo, então fico curioso, mas acho que seria um bom reforço, assim, agregaria, e acho que um zagueiro de um perfil, assim, mais ou menos parecido com o do Gomes, do outro lado, né, sendo canhoto. Ah, sim, sem dúvida. Agora, tem uma pergunta pertinente aqui no nosso canal do YouTube. Aliás, galera, vamos bater uma meta de 500 likes, por favor? Ele já jogou no Campeonato Brasileiro, cara. E aí, ele poderia jogar pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Vocês se lembram que tinha uma regra de 7 jogos e ela mudou para 12, ou 12, como se diz no Rio de Janeiro. Agora, a pergunta é: ele jogou 9, não é isso, Latif? Pois é, Massa. O Barbosa ele já disputou 9 jogos pelo Botafogo e tem uma questão curiosa, né? O Merlo ele até publica no blog dele que já é para a janela agora do meio do ano. E aí, o Igor Siqueira, nosso colega, repórter no Rio, eu conversei com ele sobre essa situação e ele trouxe a informação lá do Botafogo. Ainda não há uma proposta oficial do Palmeiras para o Barbosa e para o Botafogo. Por quê? Apesar de poder assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, o Botafogo teria que estar disposto a abrir mão do Barbosa, né? Porque ele tem contrato e aí ele poderia permanecer no clube até o final da temporada. Só que o Palmeiras deve colocar dinheiro na jogada para já ter o atleta agora. E aí depende da negociação do Palmeiras para ver se vai conseguir segurar o Barbosa para que ele não complete esses 12 jogos, né? Fato é que é um jogador que interessa bastante e mantém esse perfil que o Palmeiras busca no mercado. O que o Palmeiras queria? Jogadores experientes e vencedores. O Barbosa é experiente, é vencedor, foi importante pelo Botafogo, tanto é que o Marlon chegou ao Palmeiras pelo que fez no Botafogo. E, na minha opinião, é um zagueiro melhor que o Nino. Eu vejo num nível superior ao Nino e que agregaria mais ao elenco do Palmeiras nesse momento. Eduardo Conceição. Tem muito palmeirense que me fala assim, mas nem jogou no profissional, já vai embora, tem que segurar, não sei o quê. Qual é o plano do Palmeiras para ele? Eu digo que será ano que vem, mas pode ser que no meio do ano já dê uma rastreada no profissional, Latif, é isso?
O Palmeiras ele trata esse processo bem tranquilo, né? O Edu ele vai começar a treinar profissionais, vai fazer toda a preparação, mas vai acabar sendo devolvido para o sub-20 e é dessa forma que o Palmeiras se planeja. Óbvio que a ascensão do garoto no Sul-Americano sub-17 fez com que os holofotes fossem voltados a ele e aí gera essa ansiedade na torcida. O noticiário em cima do garoto também, todo dia surge uma atualização nova. No feriado eu trouxe a informação aqui no UOL exclusiva de que o Manchester United sinalizou ao staff do atleta uma proposta entre valores fixos e variáveis de 40 milhões de dólares. E aí a torcida do Palmeiras fica incomodada com essa questão de só tem 16 anos, quando que o Palmeiras vai segurar um garoto por 4, 5 anos e vai se destacar? Mas hoje o mercado mudou totalmente, né? A gente tem visto que os clubes têm vindo atrás dos garotos com 16, 17 anos para sair com 18, e esse é o novo normal, né? Então, infelizmente, o clube se vê de mãos atadas, porque não tem muito o que fazer. Você quer acertar uma grande venda pensando nas contas e nos investimentos que você vai fazer. Então, até conversando com algumas pessoas do Palmeiras, o que eu ouvi, o Palmeiras, para bater o martelo sobre o futuro do Edu, quer 50 milhões de euros, fixos e variáveis, pelo garoto que dá ali quase 300 milhões de reais. E receber esse valor por um atleta que nunca jogou no profissional, o Palmeiras vê isso como um excelente acordo. E aí, por isso que o Palmeiras acaba negociando um atleta de 16 anos. Porque você vender um atleta que nunca pisou no profissional por 50 milhões de euros é algo fora da realidade. Pois é, o Calbi Peixoto, no meu tempo, cantava Conceição brilhantemente, mas eu não vou cantar porque eu sou péssimo. Agora eu pergunto para o Léo Suzuki, em que tom está o nosso Conceição, jogador do Palmeiras? Né? Calbi cantava, eu me lembro de você, Conceição, e tal, péssimo. Né? Mas enfim, em que tom está? Lá menor, Lá maior, Ré, Fá sustenido, tem cada nota bonita, né? O nosso Conceição, Léo. Sol maior, né, mas jogador que né, É. feliz de ver jogando, você dá, brilha o olho, mas eu vou muito na linha do que o Latifi falou, assim, claro que, eu acho que esse é um tema que mais cedo ou mais tarde vai precisar ser discutido com mais afinco, entre os que tocam o futebol brasileiro, os que mandam, os que têm a caneta na mão, porque de fato é muito ruim essa nova lógica de jogadores sendo vendidos com 16 anos para irem com 18 e serem formados em 5 clubes europeus diferentes pelos quais eles vão ser emprestados. É uma coisa complicada, pensando na lógica do futebol brasileiro. Mas pensando na lógica do Palmeiras, você receber 50 milhões de euros para um jogador de 16 anos que nunca jogou no profissional, que você não sabe do que vai ser, e que mesmo que você mantenha, que você segure, que ele faça 18, 19, você vai ter que acabar vendendo de qualquer jeito e você não vai conseguir tê-lo no seu auge aqui no futebol brasileiro, é realmente um negócio fora da realidade, assim, e eu acho que o Palmeiras vai acabar tendo que vender de qualquer forma. Agora, Léo, para quem nunca viu ou viu pouco o Conceição jogar, você, como analista de desempenho, diria que ele parece mais o Estevão, é mais parecido com o Hendrick? Que característica ele tem? Como é que funciona o Conceição dentro de campo, cara? Ah, massa, se fosse pra comparar, assim, eu acho que ele tá mais pra Estevão do que pra Hendrick, só que um Estevão um pouco mais. Joga um pouco mais por dentro também, não só um ponta de ficar aberto e partir para um contra um, mas um cara que também tem capacidade de vir para dentro, de jogar como um meia, de armar também. Claro que isso, obviamente, a gente tá falando de um contexto de categoria de base, né, que é bem diferente, mas eu vejo ele com essa capacidade de tanto jogar por fora quanto jogar por dentro, e me parece até agora chama atenção, mas claro que um profissional é uma exigência diferente, né? Quer falar, Latif? Ô, Diga. massa. Não, eu ia complementar com uma questão que eu ouvi de dentro do Palmeiras, é que muitas pessoas comparam o Edu com o Vinícius Júnior.
pela característica de ser muito bom no 1 contra 1 no drible, que ele consegue se desvencilhar muito rápido, e aí o que eu ouvi era que ele se assemelhava mais pela questão da habilidade do drible, e como o Léo falou, o Estevão também tem essa característica, né, de ser muito liso no 1 contra 1, então para o torcedor do Palmeiras que nunca viu o Edu jogar, para ter um exemplo de comparação, esses dois jogadores são os que melhor dá para comparar. Muito bem, Latifi, a gente vai então instituir um novo quadro aqui na live do Palmeiras. O próprio Felipe, né, escolheu o Palmeiras, né? Eu lembro na época da negociação, e lembro que o Abel Ferreira, quando o Barros disse para ele, não sei se entrou na sala, ou falou assim para ele, isso foi o Abel Ferreira que contou numa live não, numa dessas entrevistas aí pós-jogo, enfim. E o Anderson Barros, ainda no modelo antigo, falou para ele: o Abel, contratamos o Felipe Anderson. E aí o Abel falou para ele assim: não, você não fez isso. Não é uma surpresa positiva. E acho que todos nós tínhamos uma surpresa positiva de que ele pudesse acrescentar mais. Não é que ele seria um jogador protagonista, botar a bola embaixo do braço, porque ele não tem essa característica, não é a personalidade dele, né? Como diria meu amigo Oswaldo Pascoal, ele entra em campo, às vezes parece que fez uma endoscopia, depois de fazer a endoscopia, ele fica meio grogue, ele entra meio fora, desconexo. Então, assim, cara, é, é, é muito pouco que ele está apresentando, é muito pouco. Qual é o problema? Problema pessoal, problema é a falta de readaptação ao futebol brasileiro, o problema é a posição que ele joga, o problema é onde ele está colocado, o problema é a falta de confiança, porque me parece que ser um jogador que ocupa um bom espaço na folha de pagamento, isso não é culpa dele, ele pediu, o Palmeiras aceitou pagar, tá tudo bem, mas que efetivamente não rende, cara. A gente não tem confiança de que o Felipe Anderson pode entrar num jogo, 20, 15 minutos do segundo tempo, um jogo decisivo, um mata-mata, e ele entra ali pelo lado e faz algo mínimo, né? Que é acertar 3, 4 passes, fazer boas viradas de jogo, usar a técnica boa, razoável que ele tem. Léo, Difícil, né, Massa? Eu brinco às vezes com o Luca lá na Análise Verdão, o pessoal vem perguntar qual que é a questão tática pro Felipe Anderson não tá rendendo, a gente fala que é um problema espiritual já, né? Porque desde que ele chegou, várias teorias foram criadas, né? No começo era porque ele jogava pela esquerda, lembra? Ah, o Felipe Anderson não tá jogando bem porque ele tá sendo escalado pela esquerda e ele sempre jogou na direita. Mentira, ele já jogou pela esquerda também e a gente viu ele tendo bons jogos pela esquerda. Então, assim, cada hora surge uma teoria diferente, para no fim das contas não ter resposta nenhuma, assim. Fato é que o Felipe Anderson é um jogador que tem muita qualidade técnica, isso é visível, é óbvio quando você vê o jogo que ele tem um trato diferente com a bola, só que ele não consegue ter uma grande sequência correspondendo, entrando no segundo tempo para brigar por essa vaga, assim. Ele teve algumas boas entradas aí nesse ano, alguns bons minutos, mas não consegue ter uma sequência. E quando você compara com outros jogadores, por exemplo, o Ramon Sousa, é um cara que teoricamente disputaria a posição ali com o Felipe Anderson, né? Agora tá sendo usado mais à frente, mas quando chegou, todo mundo imaginava ali como um ponto esquerdo e tudo mais. Eu não tenho dúvida de que o Felipe Anderson é tecnicamente melhor do que o Ramon Sousa. Só que aí você vê um jogo contra o Atlético Paranaense, que o Sousa se mata o jogo inteiro. Quando o Palmeiras tem um a menos, o Sousa vira o centroavante do time e dominando o lançamento, dominando o balão, colocando a bola no chão, segurando o zagueiro, cavando falta, se matando. Entra o Felipe Anderson e aos 48 do segundo tempo, ele cobra um lateral errado e entrega um ataque pro Atlético Paranaense no momento que o Palmeiras tinha um a menos. Isso sem nem falar do que ele fez no derby, né? Então, assim, de fato, é muito difícil de entender assim, o que acontece. É uma pena que ele não possa ter uma sequência melhor, porque de fato ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas só isso não basta para você ter sucesso num clube, ainda mais um clube como o Palmeiras. Então Felipe Anderson vai ter que fazer o dobro agora para reconquistar o torcedor. Não acho que ele vai ser
como você bem falou, Márcio, um protagonista, um cara que vai entregar 15, 20 gols na temporada. Ele nunca foi esse tipo de jogador, mas com certeza pode ser mais do que tem sido. No mínimo, ele poderia ser um... Palmeiras inicia primeiros contatos para contratar André do Wolverhampton. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola para reforçar seu elenco, principalmente o setor de meio campo, cuja contratação de um camisa 5 de origem ainda é uma meta do clube palmeirense, e a situação de um jogador foi avaliada pelo Verdão. Trata-se de André do Wolverhampton da Inglaterra. Segundo o Chiqueiro Verde, o Palmeiras perguntou pelo jogador e o clube inglês expôs a situação econômica do volante. O Wolves pede cerca de 40 milhões de euros ou 230 milhões de reais na cotação atual, com uma possível queda para 30 milhões de euros, equivalente a 178 milhões de reais. Segundo o Chiqueiro Verde, o Palmeiras já iniciou as primeiras conversas para contratar o volante na próxima janela de transferências. Ainda não há uma proposta inicial, porém o clube paulista segue acompanhando a situação do jogador, que não deve seguir no clube inglês, que foi rebaixado para a segunda divisão do futebol inglês. Palmeiras volta a campo contra o Jacuipense nesta quinta-feira, 7h30 no Allianz Parque, pela quinta fase da Copa do Brasil. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.